Ângulo complementar. Então vamos ver aqui o que é um ângulo complementar. Primeira coisa, o que é um ângulo? Um ângulo é uma abertura de duas semirretas. Então nós temos aqui três semirretas. Nós temos essas duas aqui formando um L, né? E temos um aqui saindo da origem aqui, passando um traçado mais ou menos no meio dessas duas aqui. Então o que é que isso significa? O que é um ângulo formando um L? Um ângulo formando um L é um ângulo de 90 graus. Isso é conhecimento matemático, isso é linguagem matemática que você já deve ter esses conceitos, né? Que a gente já viu isso aqui, então você tem que ter isso em mente aqui, ó. Toda vez que você vê um L desse aqui, ó, você sabe que é um ângulo de 90 graus. Se você somar 30 mais 60 vai dar 90 graus. Então esses ângulos são complementares. 30 é complementar de 60, 60 é complementar de 30. Então vamos ver aqui, ó. A medida de BOC é igual a 30 graus. Então, onde tem aqui, ó, a notação? Isso aqui é a notação do ângulo aqui, ó. Como é a notação desse ângulo aqui? Medida de BOC, isso aqui, ó, BOC. Então aqui, ó, 30 graus. E a medida de AOC, 60 graus. Então aqui, AOC. Então essa abertura aqui mede o que? 60 graus. E esses ângulos complementares, o que é que eles têm em comum? Essa reta aqui, ó, eles compartilham a mesma reta que separa os dois, ou seja, todos os pontos dessa reta são compartilhados pelos dois ângulos. Então a medida desse ângulo aqui BOC, BOA ou AOB, aqui ó, AOB vai dar 90 graus. Se eu somar 30 mais 60 vai dar 90 graus. Então toda vez que eu ouvir falar em ângulos complementares, eu já penso, a soma deles vai dar 90 graus. Aqui ó, quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, ou seja, isso aqui forma um ângulo reto, né? Dizemos que os ângulos são complementares. Então, toda vez que você falar em complementares, você já tem que ter a noção que o quê? Que a soma vai dar 90 graus, formando um ângulo reto. Então, temos mais uma vez aqui o esboço do ângulo. Então, aqui a gente pode chegar à conclusão que os ângulos AOB e BOC da figura são complementares. Então, esse daqui, BOC, é complementar de COA ou AOC e vice-versa. Aqui, ó, o ângulo AOB é complemento do ângulo BOC ou vice-versa. Então, temos aqui ângulo suplementar. O que é um ângulo suplementar? Observe na figura aqui o ângulo MOL e NOM. Então, nós temos uma figura aqui, está formando esse ângulo aqui, ó. Mais uma vez aqui eu tenho três semirretas, tenho duas semirretas opostas, aqui a semirreta ON, OL, opostas aqui, formando esse ângulo aqui. Esse ângulo de meia volta mede quanto? Isso, meia volta, 180 graus. Então, o que é que vai ser um ângulo suplementar? Quando eu escutar essa palavra suplementar, eu tenho que ter em mente que a soma desses dois ângulos vai dar 90 graus. Então, um ângulo suplementar vai dar 90 graus. Se você somar 35 mais 45, eu vou ter 90 graus. Então, nós temos aqui ó, a medida de MOL é igual a 135 graus. Onde é que está esse ângulo aqui? Ó? MOL. Olha ele aqui, ó. A abertura dele aqui, ó, MOL, 135 graus. E a medida de NOM, que é esse outro ângulo aqui, 45 graus. Então, os dois juntos, a soma dos dois juntos é que vai dar esse ângulo aqui, NOL. Então, NOL aqui são as duas retas opostas, né? Duas semirretas opostas. Uma está para esse lado, uma está para esse. Então, somando isso aqui vai dar 180 graus. Então, toda vez que eu tiver duas semirretas opostas, eu sei que os ângulos são 180 graus. E quando eu falo em suplemento, eu falo que o quê? Quando a soma de dois ângulos é igual a 180, ou seja, um ângulo raso. Um ângulo, o outro lá, lembra que o outro era reto, esse aqui é um ângulo raso. Então, o ângulo raso é um ângulo de 180 graus. Dizemos que os ângulos são suplementares. Então, toda vez que eu somar dois ângulos e a soma der 180, eles são suplementares. Veremos alguns exemplos. Então, calcule a medida x nos seguintes casos. Então, nós temos aqui o esboço de um gráfico e eu tenho aqui, está formando um L. Pronto, já ativei aqui a minha
capacidade de ler matematicamente aqui. Se está formando um L aqui é um ângulo reto mede quanto? 90 graus. Então aqui, ó. Então eu sei que essa medida x, que eu não sei qual é o valor, né? Eu vou descobrir o valor ainda, mais 30. Esse daqui eu sei o valor é igual a quanto? A 90 graus. De onde fez esse 90 graus? Veio do meu conhecimento que eu tenho aqui, ó, ângulo reto. Se é um ângulo reto, mede 90 graus. É claro que a gente pode ver aqui, ó, quanto que eu vou somar mais 30 para dar 90. Claro que é 60, né? 60 mais 30 que vai dar 90. Então aqui, ó, a equaçãozinha do primeiro grau, simplesinha para resolver. Está somando no primeiro membro, vai passar subtraindo. Por quê? Porque eu tenho que isolar o x aqui. Aqui só me interessa ficar o x. Então x vai ser igual a 90 menos 30. Era mais, passou menos. X é igual a 60 graus. Tanto posso colocar aqui como grau ou não, ou só colocar simplesmente o 60. Exemplo 2. Calcule a medida do ângulo CBD na figura. Então vamos à figura. Então temos aqui a figura aqui, ó. Então ele quer saber o ângulo CBD. Então tem um ângulo aqui CBD, ele quer saber esse ângulo aqui. Só que esse ângulo aqui é um ângulo de quanto? Esse ângulo aqui, ó, formando um L. L é um ângulo de quanto? Um ângulo reto. É um ângulo que tem aí na sua janela, na parede da sua casa. Então está formando um ângulo reto. Se não está, é porque o pedreiro não fez um bom serviço. E essa parede provavelmente vai cair. Então aqui está formando um ângulo reto, um L, um ângulo reto. Então eu sei que x mais 35 mais x menos 15 é igual a quanto? A 90. Um ângulo reto, 90 graus. Então montei aqui a minha equação do primeiro grau. O que é que eu tenho que descobrir aqui? O valor de x, para descobrir aqui quanto vale o x, para eu somar com esse valor aqui, para descobrir quanto vale esse ângulo aqui. Ó. Então aqui eu vou deixar o x desse lado. Então x mais x é igual a 2x. Agora aqui eu tenho mais 35 menos 15. Isso aqui vai ficar mais 20, que vai ser igual a 90. Então aqui, ó, tá somando, vai passar subtraindo. Muito bem. Desse lado aqui vai ficar só 2x, que vai ser igual a 90 menos 20. 90 menos 20, né? Repito aqui os 2x, 90 menos 20 igual a 70. Então aqui, ó, 70 dividido para 2, x igual a 35. Então achei o valor de x. Aqui ele quer saber o ângulo CBD. Então aqui eu vou ter 35 mais 35, que vai dar quanto isso? 70. Então a resposta disso aqui é 70 graus. No terceiro exemplo aqui eu tenho dois ângulos são suplementares. Opa, dois ângulos são suplementares, então eu sei que a soma deles é o quê? 180 graus. Então, e o maior deles mede 120 graus. Quanto mede o ângulo menor? Então isso aqui eu vou montar uma equação. Aqui ele não diz quanto mede o ângulo menor, mas eu sei que o maior deles é 120. Então o menor eu vou chamar de x, então mais x. E eu somando esses dois ângulos, eles são suplementares. Isso me diz que eles medem 180 graus. Então, 120 mais x igual a 180. Só por aqui, qual o ângulo que eu tenho que somar com 120 para dar 120? Aqui eu somei um valor e deu 180. Que valor é esse? Você já deve ter descoberto aí, né? Então aqui, o que é que eu vou fazer aqui? A equação do primeiro grau, eu vou isolar o x aqui, então x vai ser igual a 180 menos 120. Então x igual a 60. Então o ângulo menor aqui mede 60 graus. Vamos agora para as atividades.